Um carro que se deslocava em linha reta teve suas velocidades observadas. O gráfico a seguir representa qualitativamente essas velocidades em função do tempo. Analisando o gráfico, conclui-se corretamente o que? Primeiro, marca isso aqui, ó. Se deslocava em linha reta. Mas, professor, o gráfico não é uma reta? Gente, esse gráfico não mostra a trajetória, certo? Então, essa linha vermelha, que é uma reta, não quer dizer que o carro foi reto, não. Porque essa linha mostra a variação entre quem? Entre velocidade e tempo. Então, esse gráfico é incapaz de dizer para a gente qual é o tipo de trajetória. Tá bom? A questão tem que dizer qual é a trajetória, porque pelo gráfico não dá para saber. Então, o que nós podemos ver nesse gráfico? Várias coisas. Vamos anotar aqui, ó. Primeiro, perceba que o gráfico está o tempo todo acima do zero. O que isso quer dizer? Que a velocidade entre o 0 e o T2, ela sempre foi positiva. O tempo todo, tá bom? Então, a velocidade foi o tempo todo positiva. Primeiro fato. Segundo fato, essa inclinação, ela nos diz, né, uma inclinação positiva, subindo, ela nos diz que a aceleração é positiva. Vamos aqui de A1. E essa outra linha aqui, ó, decrescente, nos diz que a aceleração ela é negativa. Para você classificar um movimento em acelerado ou retardado, você precisa observar as duas coisas, velocidade e aceleração. Então, dizemos que o movimento é acelerado se apresentar ao mesmo tempo a aceleração positiva, velocidade positiva, ou a aceleração negativa, velocidade negativa. E retardado, quando tem velocidade positiva, a aceleração negativa, ou vice-versa, né? Velocidade negativa e aceleração positiva. Vala, professor, eu aprendi que o movimento acelerado era aquele que tinha aceleração positiva. Não dá para dizer só com a aceleração se ele é acelerado ou retardado. Tem que ver os dois, velocidade e aceleração, tá bom? Bom, nesse caso aqui da gente, percebemos que o gráfico está o tempo todo acima do zero. Então, nós vamos desconsiderar esses casos aqui, ó. Eu vou desconsiderar esses casos, porque nós não temos velocidade negativa. Então, esqueça esses dois casos, tá bom? Quando a velocidade é positiva, o movimento é dito o quê? Progressivo. Quando a velocidade é negativa, é dito retrógrado. No caso aqui, ele é sempre progressivo. Bom, com base nisso, vamos analisar os itens. Item A. A aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo entre o 0 e 1 do que no intervalo seguinte, entre o 2 e 1, ou entre 1 e 2. Galera, para saber quando a aceleração é maior ou quando é menor, você vai ter que levar em consideração a inclinação. Quanto mais inclinado, quanto mais em pé o gráfico tiver, maior vai ser a aceleração. Então, vamos marcar aqui uma linha só para vocês verem. Nessa linha aqui, ó, olha só a inclinação, bem suave, né? Quase horizontal. Agora, veja esse outro aqui, ó. Professor, isso aí está muito em pé. Então, quer dizer, no nosso gráfico, que o módulo da aceleração 2 é maior do que o módulo da aceleração 1. Ou seja, ele acelera mais forte entre o instante T1 e o T2, porque tem maior inclinação. Então, o item A está incorreto. Item B. O movimento do carro foi progressivo no intervalo de tempo de 0 a 1. Beleza. Retrógrado no intervalo de 1 a 2? Não. Ele foi sempre progressivo. Item C. O movimento do carro no intervalo de tempo entre o 2 e 1 foi retrógrado. Não, ele nunca foi retrógrado, tá bom? Esse gráfico aqui mostra o movimento sempre progressivo. Item D. O movimento do carro foi progressivo e acelerado durante ambos os intervalos de tempo. Opa! Nesse primeiro aqui, ó, daqui para cá, nós tínhamos velocidade positiva e aceleração positiva, aqui ele foi acelerado. Porém, nesse outro trecho aqui, ó, onde a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Então, o item D está incorreto. Professor, sobrou o item E. Ou vai ser o item E ou não vai ser nada. Ou vai ser nula, né? Vamos ver. O deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo de 0 a 1 do que de 1 a 2. Como é que eu vou encontrar o deslocamento do carro tendo gráfico, velocidade e tempo? Através de área.
Então saca só, o que você precisa é observar essa área aqui, ó. Se essa área que eu estou pintando é maior do que a outra, você pode afirmar que houve um deslocamento maior aqui, ó. Beleza? O deslocamento foi maior do que aqui no vizinho, ó. Aqui no vizinho, ó, a área é bem menor. Beleza? Então, quanto maior a área sob a curva de um gráfico velocidade versus tempo, observe os eixos. Galera, tudo que eu estou falando é baseado nesse gráfico, ó, velocidade e tempo, tá bom? Então, primeiro passo, olhar os eixos do gráfico. Porque tudo que eu falei aqui é baseado nesse gráfico aí, tá bom? Então, nesse tipo de gráfico, a área sob a curva define o deslocamento. Quanto maior a área, maior o deslocamento. Então, você marca o item E nessa questão. Beleza?